Iniciamos assim mais uma atualização das notícias nacionais aqui na Saluano. Começamos com o título de confiança nos consumidores cabo-verdianos aumenta e atinge valores pré-pandemia. O indicador de confiança no consumidor cabo-verdiano aumentou no segundo trimestre deste ano em comparação com o período homólogo, atingindo pela primeira vez valores pré-pandemia da Covid-19, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística, o INE. De acordo com o inquérito de conjuntura nas famílias cabo-verdianas, no segundo trimestre, a confiança aumentou ligeiramente se comparada com o trimestre anterior, mas cresceu ainda mais relativamente ao período homólogo, em que estava abaixo da média, com 11 pontos. Este resultado justifica-se basicamente pela apreciação positiva das famílias sobre a sua situação financeira nos últimos 12 meses e a evolução da situação económica do país nos últimos 12 meses relativamente ao trimestre homólogo, explicou o INE. O valor registado de abril a junho de 16 pontos é praticamente o mesmo atingido no terceiro trimestre de 2019, antes da pandemia da Covid-19. Nos últimos 10 anos, o pico de confiança dos consumidores cabo-verdianos foi registado no segundo trimestre de 2019, com 18 pontos, de acordo com o gráfico do INE. Para as famílias inquiridas nos últimos 12 meses, tanto a situação económica do seu lar como a situação económica do país evoluíram positivamente relativamente ao trimestre homólogo. E sim, ainda com mais notícias desta, com o título de Movimento de aviões e de passageiros aumentam em julho em Cabo Verde. O movimento de aviões aumentou 6,1% em Cabo Verde e os passageiros cresceu 15,5% em julho deste ano, em comparação com o período homólogo, segundo dados da Agência de Aviação Civil, a AAC, consultadas hoje pela Lusa. O boletim estatístico da Agência Reguladora Cabo-Verdiana indica que, no mês passado, os aeroportos cabo-verdianos receberam 2.656 aeronaves, um aumento de 6,1% comparativamente a julho de 2023. E em relação a junho, melhor dizendo, deste ano, o aumento foi de 23,1%. Relativamente aos passageiros, no mês passado, os aeroportos cabo-verdianos movimentaram o total de 265.667, mais 15,5% do que em julho de 2023 e mais 34,4% se comparado com junho deste ano. Quanto ao movimento de carga, cresceu 37,6% em julho último, em termos homólogos, com o total de 103.710 quilos, sendo que a nível mensal aumentou 32,5% em julho. A Agência de Aviação Civil de Cabo Verde registrou ainda aumentos no movimento de correios, 29,1% em relação ao período homólogo e 9,2% a variação mensal. Em 2023, os aeroportos de Cabo Verde melhoraram todos os indicadores de movimento face ao ano anterior, de acordo com dados divulgados em fevereiro pela Agência de Aviação Civil. Com mais notícias desta, com o título de turistas que gastaram uma média de 6.625 escudos por dia em 2023. Os turistas que visitaram Cabo Verde em 2023 e que totalizaram 877.892 gastaram uma média de 6.625 escudos por dia, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. O gasto médio diário dos turistas que visitaram Cabo Verde em 2023, conforme o INE, foi de 6.625 escudos, sendo que os turistas do sexo masculino apresentaram maiores gastos, em média, 6.804 escudos cabo-verdianos por dia. O inquérito aos gastos e satisfação dos turistas indica ainda que os visitantes gastaram mais em alimentação e bebidas, 18,8%, renta-car 18,1% e alojamento 16,6%. Para os turistas que não viajaram em pacote turístico, o gasto em renta-car tem um peso maior, 40,7%, do que o gasto em alimentação e bebidas, 19,0%. E para os turistas que viajaram em pacote turístico, nota-se uma percentagem significativa do gasto em alojamento, 21,5%, e alimentação de bebidas a 18,8%. Lê-se no relatório.